Então, quais são as implicações psicanalíticas e como vamos compreender psicanaliticamente os reborn babies, que são objetos de apego de certas mulheres, certas pessoas? E para entender esse fenômeno, eu parto de saída de um texto fundamental dentro da psicanálise, que é de Donald Winnicott, que está no livro O Brincar e a Realidade, e que se chama Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais. Então vamos entender passo a passo o que significa o fenômeno transicional, o objeto transicional, e quais os desvios e derivações a partir dessa teoria, a qual eu vou complementar, claro, com outras teorias e outros autores. O que é, do ponto de vista ontológico, uma boneca? Uma boneca, do ponto de vista ontológico, epistemológico, é um brinquedo, é um pedaço de plástico, é um objeto que simula, é um simulacro de um bebê, mas que não é um bebê. Isso é lógica aristotélica, isso é princípio de realidade. Para compreendermos psicanaliticamente o objeto, nós temos que fazer uma virada de 180 graus, né? Um giro copernicano, e entendermos que, para a psicanálise, um objeto é o uso que se faz dele. É o que o sujeito atribui ao objeto. Então, se nós tomarmos a cena clássica, comum, inocente, socialmente aprovável e admirável de uma criança, uma menina carregando uma boneca, nós temos aí, sim, diretamente e sem sombra de dúvidas, uma imagem de um sujeitinho, que é a criança, fazendo uso de um objeto simbólico, ou seja, ela utiliza a boneca como um símbolo no seu brincar, em que ela pode fantasiar e pode viver um brincar saudável, salutar, aonde ela pode ali fazer o papel, neste brincar fantasiado, de mamãe. Crianças muito pequenas muitas vezes se apegam muito firmemente em brinquedos, em objetos, na maioria são objetos macios, né? E isso o Winnicott chamou de objeto transicional. E o que ele significa? Que objeto é esse? Que uso se faz desse objeto? Esse objeto, na criança bem pequena, ele é um aplacador da angústia, da ansiedade. Ele é como que um sucedâneo metonímico, né? Apesar de que não se possa chamar propriamente de metonímico, porque na verdade o fenômeno transicional ele é muito amplo, né? E vamos falar um pouco mais disso ao longo desse vídeo, é que nesse caso o objeto ali está dando conta para essa criança de um acalmador, um calmante, para ela aliviar a angústia da separação dela em relação à mãe, porque ela justamente está passando pelo período e pelo processo em que ela precisa se diferenciar emocionalmente da mãe. Ela precisa se constituir como um sujeito diferente da mãe, então ela sente uma angústia de separação e aplaca essa angústia de separação com a nomeação de um objeto transicional. Esse objeto transicional, no momento em que a criança atinge um nível de maturidade maior, em que daí ela pode abstrair dele, ele é deixado de lado e, segundo o Winnicott, no adolescente, no adulto, o fenômeno transicional ele se transforma em um outro aspecto e ganha uma outra conotação, que pode ser também o próprio modo mais sublimado de lidar com objetos de perda, que é através da cultura, da religião e da religiosidade, né? Então, um sujeito mais maduro
ele vai dar conta da sua insuficiência de ser e vai dar conta do seu desamparo em relação ao mundo e da imponderabilidade das coisas da existência, apegando-se a um objeto que não é mais um pedaço de plástico, não é mais um boneco, e pode ser um objeto da cultura, pode ser arte, pode ser religião. Isso do ponto de vista psicanalítico. Porém, com o prolongar da psicopatologia, podem acontecer desvios, né? Como uma fixação no objeto transicional, que daí é um uso muito mais prolongado de um objeto concreto, que pode vir a se tornar um simulacro e no final da adolescência, início da idade adulta, com o desenvolvimento psicossexual da criança, pode virar propriamente um fetiche, né? Pode até virar um fetiche sexual, como por exemplo nos fetichistas, né? Que na sua maioria são homens, né? Eles até têm uma certa arrogância de superioridade de dizer que eles não precisam mais de uma mulher, eles podem ter simplesmente um sapato, podem ter simplesmente uma calcinha, enfim. Então, há uma fetichização desse objeto que, na sua origem, era transicional, e aí agora ele então passa a ser fetichizado. E o uso do objeto ele também pode se dar de um modo psicótico, que é quando a gente vê mães reborn que tem de uma natureza psicótica, né, tem uma personalidade, um caráter já moldados psicoticamente, aonde o objeto, o reborn baby, ele é propriamente um ser humano, né? E o uso que ela faz é o uso de um ser humano, né? Então, rompendo com a lógica, e realmente na psicose a gente vê uma perda da realidade, né? Então, há uma subversão da lógica natural. Assim como também acontece, né, em mãe de pet, pai de pet, que humaniza um cachorrinho, humaniza um gato, quando a gente sabe que, do ponto de vista ontológico, epistemológico, gato e cão não é ser humano. Então, nós temos essas características, né, do bebê reborn, né, do boneco reborn, que pode, a partir do momento em que a gente analisa qual o uso que o sujeito dá para o objeto, a gente pode percorrer ali várias questões realmente psicanalíticas, né, e entender as diferentes estruturas de personalidade. Se você fez o meu curso Diagnóstico Psicodinâmico, você vai estar entendendo certamente mais o que eu estou falando, e se você já tem uma formação psicanalítica também pode ter uma compreensão melhor dessas implicações das quais estou falando nesse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar de outros fenômenos contemporâneos que fazem às vezes de bebês reborn, e que são os simulacros, e que são outros objetos cujo uso também nos remete a esse fenômeno Reborn Baby. Aguardem-me no próximo vídeo.